Então, boa tarde a todo mundo de novo. Agora está gravando. Estamos aqui com a professora Renata Saraiva. Ela tem pós-doutorado já na área de saúde do idoso, professora de cursos de pós-graduação, também da Estácio, e é uma grande contribuição hoje. A gente vai falar um pouco, né, sobre essa coisa do papel social, né, do idoso, ou terceira idade, ou quarta idade. A gente vai aprender um pouco mais, né, com a Renata hoje. E aí, espero que vocês gostem, tá? Eu comecei aqui a gravar 14 horas. Vamos ver, professora, se a projeção funciona. Aí, se funcionar, a gente já começa, tá? Já compartilhei. Vamos ver aqui. Já está indo. Ó, tá muito bom. Tá bom? Então, vou desligar meu microfone e a câmera para os dados ficarem melhor. E aí, a palavra está com a senhora. Pode falar quanto quiser. A gente coloca 60 minutos, né? Depois, se tiver dúvidas, as pessoas colocam no chat e a gente vai acompanhando. Tá bom? Você acompanha o chat para mim? Que eu sou meio... Sim, pode deixar que eu interrompo. se Então, você tá permitir. ótimo, porque a gente dando a falar... Mas eu deixei um espacinho para a gente abrir para discussão, ótimo. Tá? Tá bom, então... Te agradeço, então, desde já. Agradecer também a todo mundo. Imagina, é um prazer. No final, a gente agradece novamente, que para a gente que está vendo a gravação agora, né, a gente estava conversando antes, batemos um papo. Então, muito obrigado, professora Renata. Obrigado, eu. Bom, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aí dando aula aí na UF, onde eu estudei, onde eu estive aí no lugar em que vocês hoje estão. Tenho grandes colegas aí que foram meus professores e eu tenho certeza que a gente vai ter uma tarde proveitosa e depois eu abro para a gente discutir, para falar um pouquinho do que é o significado desse papel social da terceira idade, melhor idade, enfim, do idoso, né? Eu costumo dizer que a nomenclatura, ela vai de acordo com aquilo que você achar que deve ser melhor naquele momento. Eu costumo dizer terceira idade, agora eu estou tentando achar aqui para eu passar, foi. Então, primeira coisa que nós precisamos entender, que eu costumo falar isso sempre com os meus alunos, é que quando o idoso está à sua frente lá na nossa consulta de enfermagem, ele não é uma criança, né? Não dá para infantilizar essa questão. Ele é um adulto, ele tem um passado, você precisa respeitar esse passado e é ético que você o trate como tal. E é lógico que você vai precisar ter uma capacidade de trabalho multidisciplinar, porque o trabalho do enfermeiro, ele é resolutivo, e é resolutivo também você indicar a outros profissionais. Nós não conseguimos trabalhar sozinhos. Nós precisamos desse olhar multidisciplinar para realmente ter lá a consulta biopsicossocial que nós temos que proporcionar ao nosso paciente. E é lógico que essa relação, ela sempre tem que ser empática. Aí a empatia é só estar no lugar do outro? Eu acho que é muito mais do que isso. A empatia é preciso que o seu cliente, o seu paciente, seja lá como você gostar de usar, tem que ter confiança naquilo que você está proporcionando. E você só consegue fazer isso quando você tem a qualificação e a capacitação adequada para tal. Então, eu uso comigo mesmo uma ferramenta chamada janela de Johari, onde você tem que se conhecer, ver as suas possibilidades, se dispor dos pressupostos para poder trabalhar com aquele paciente idoso. Se você não tem paciência em ouvir tantas vezes a mesma coisa, você não vai fazer o seu trabalho bem feito. Assim como eu tenho aptidão e gosto e fui a fundo estudar a questão do idoso, eu não consigo ter essa mesma empatia para jovem, para criança, para neonatal. Então, nós temos que nos conhecer. O que nós temos de melhor que a gente pode aprofundar e que você goste? E o que nós temos de pressupostos que temos que deixar fora da nossa consulta? E é lógico que está ali na sua frente é uma pessoa única, ela é singular, ela precisa ser ouvida atentamente
para que você possa fazer aquele plano de cuidado para ela. Não adianta ter uma receita de bolo. Eu costumo dizer que consulta de enfermagem com receita de bolo não é consulta, é triagem. Você precisa entender o contexto social dessa pessoa para que você possa fazer um bom trabalho. E é lógico que você precisa ter uma habilidade na comunicação. O que seria isso? Não adianta você falar termos muito técnicos se a pessoa não tem o intelecto possível para entender. Você tem que falar a mesma linguagem e depois você fala o corretamente científico, para que ele comece o quê? Ter uma didática de aprender, e ele aprende de uma forma muito mais fácil. Inclusive, repassa isso para os seus familiares. Mas essa comunicação, ela tem que ser extremamente entendida e compreendida pelaquela pessoa que você está fazendo a consulta. E é lógico que você precisa ter, além do conhecimento clínico, um conhecimento psíquico. Como você vai entender essa pessoa? Como chegou esse idoso para você? Ele chegou entristecido? Ele chegou fazendo uso de algum apoio, bengala, andador? Como está a marcha dele? Como é o seu dia a dia? Essa anamnese, ela tem que ser toda referente ao contexto social em que ele vive. Não basta apenas você saber quais as doenças anteriores, a queixa principal, você tem que saber muito mais além. Você tem que saber a condição de vida que ele vive, aonde ele mora, como é a casa dele, quanto ele ganha por mês, ele ainda é o provedor da casa, ele tem alguma ajuda, qual a rede social desse idoso? Ele ainda tem uma rede social? Ou todos já morreram e ele não consegue mais ter uma vida social integrada? São passos que a gente deixa de perceber quando nós focamos muito naquela coisa do exame físico na clínica. A gente precisa trazer a saúde mental para dentro da nossa consulta. Você tem que entender que a atenção holística, ela vai passar por tudo isso aqui, pelo emocional, pelo social, o físico e o mental. Então, se você conseguir entender que aquele idoso, ele tem alguém da família em que ele confia mais, é essa pessoa que você tem que puxar para você, para te ajudar. É para essa pessoa que você vai ensinar a questão lá da educação e saúde, porque fazemos isso. Querendo ou não, o enfermeiro é um educador de saúde. Ele pode até não querer fazer a carreira docente, mas ele é um educador em saúde porque, primeiro, ele tem uma equipe para chefiar. Então, ele tem que ter essa gestão. E quando você está ensinando ao seu paciente, o seu objetivo é fazer com que ele tenha o autocuidado. E para o idoso isso é fundamental. Ele, quando deixa de ter o papel social e passa a ser uma pessoa aposentada, tem uma perda ali, um tempo para que ele acostume com essa situação, que é um luto. E o luto nem sempre é a perder um ente querido. Você tem um luto daquelas coisas que você não conseguiu concluir. E muitas vezes as pessoas, em sua maioria, ela não se prepara para se aposentar. Ela não se prepara para ser idoso. Nossa cultura é uma cultura imediatista e cada vez está ficando mais. Apesar do avanço da tecnologia na saúde, da tecnologia como um todo, nós não estamos preparados para pensar na nossa aposentadoria. A gente já vai falar sobre isso. A hora que você entender que o seu paciente, ele é diferente, cada um é um, que cada consulta que você faz com um deles é uma situação diferente e que você não pode ter a receita de bolo, porque quando você fala em idoso, você vai precisar primeiro, de mais de um teórico para poder dar conta. Muitas vezes você vai precisar da sociologia lá, do teórico,
da sociologia, da filosofia, da saúde mental, da própria gerontologia, para poder dar conta do que aquele paciente está te falando. Sem isso, a gente não consegue personalizar. Ele não vai ser uma pessoa para você singular. E aí, como você vai ajudar e como você vai promover a saúde, se você entende que ele é como todo mundo? Ele não se enquadra. Quando você não entende a questão social dele, do quanto ele recebe, como você vai prescrever se ele tem prisão de ventre? Um Activia para ele comprar, se ele não tem condição de comprar isso. Você tem que entender esse contexto, e aí nós temos lá a nutrição que nos ajuda, nós temos a disciplina de nutrição no nosso curso, que vai fazer com que nós possamos adequar uma alimentação saudável, que não é dieta, é apenas uma educação alimentar. Até assim, até fazer uma referência ao nutricionista para que possa dar outras funções e nomenclaturas que a gente, como enfermeiro, não sabe. Mas nós sabemos o básico. Então, por isso que eu digo que a consulta de enfermagem é resolutiva. O paciente nunca vai sair da nossa consulta sem a educação e saúde proporcionando qualidade de vida. Por mais que tenhamos que encaminhar a outro profissional. E é lógico que os fatores biológicos vão influenciar, o serviço de saúde ao qual ele está inserido, ele já faz parte da estratégia de saúde da família, ele tem condição de ter um plano de saúde, o ambiente dele, como é a casa dele, ele tem água potável, ele tem algum problema, algum déficit cognitivo, ele tem algum déficit físico que o impede, da casa dele tem escada, ele já caiu da própria altura para você se preocupar na relação da marcha, do que é necessário para fazer uma fisioterapia adequada. Se é idoso, como é que é a casa dele? Pede para ele fazer para você um mapa de risco e trazer na próxima consulta. Tem muito tapete na casa dele? Tem animal? Como é que é a polifarmácia desse idoso? A gente sabe que tem. Todo idoso, ele chega para a gente uma caixinha combo. Geralmente é hipertenso, diabético, colesterol alto, problema vascular. E a gente precisa entender essa medicação. Por vezes, ele está tomando a medicação erradamente, e a gente tem toda a condição de adequar isso. Ensinar o idoso em relação à quantidade de líquido que ele deve beber por dia, tudo isso que vocês já sabem. Mas isso tudo não vai adiantar se você não entender o estilo de vida dele. Como ele é? O que ele gosta de fazer? Não adianta você impor que ele tem que fazer uma hidroginástica primeiro, se ele não gostar e se ele não puder pagar. Mas você pode incentivá-lo a usar um chapéu, que ele tem em casa, né, um bloqueador solar que não seja tão caro, e fazer com que ele ande. Comece com 15 minutos e vai aumentando gradativamente. Faça com que isso vire uma tarefa para ele te falar na próxima consulta. Eu geralmente faço uns quadradinhos numa folha, imprimo a folha e peço para ele marcar quantos copos de água ele bebe por dia, ele prega lá na geladeira e vai colocando para ele me dizer. Porque quando você pergunta assim, você bebe muita água por dia? Bebo. Aí você pergunta, como é a cor da sua urina? Aí é amarela. Pô, a gente já sabe que não está bebendo muita água, né? Então, são coisas que vocês vão ligando a clínica de vocês à sua consulta de enfermagem, porque esse é o nosso fazer. A hora que o enfermeiro se apropriar do que é possível fazer com a consulta, nós vamos começar a empreender. Não precisamos mais ficar presos, institucionalizados, apenas em hospitais e clínicas. A gente é muito mais do que isso. Nós somos profissionais liberais, e a partir do momento que você se empodera dessa consulta e desse saber, e aí não é empoderar de
menosprezar ninguém, é se empoderar do conhecimento e poder fazer a sua consulta de enfermagem. Nós não precisamos ser uma pré-consulta médica. O enfermeiro tem toda a estrutura e qualificação para empreender e ser um profissional liberal. E aí, nós nos deparamos, em relação ao idoso, principalmente, com as questões dos maus tratos, dos abusos, das várias frequências que nós percebemos quando o idoso vai à nossa consulta, que ele está muito quieto, o olhar está baixo, e a outra pessoa que está acompanhando fala sempre por ele. E nós temos que perceber que tipo de abuso ele pode estar sofrendo. Pode ser uma depressão, uma tristeza psíquica que está levando à depressão, ou realmente ele está sofrendo um abuso. E aí, aonde nós vamos verificar isso? No exame físico. Então, o exame físico, ele complementa o nosso achado. Ele é fundamental. Tanto é que aquele paciente que está mais debilitado, internado na instituição, é o enfermeiro que deveria fazer aquele exame físico, porque é o momento que você vai perceber, dá o banho, promove o banho daquele paciente, porque é o exame físico perfeito que você vai fazer. Então, observar essas questões, porque o idoso, ele sofre essas questões de abuso, ele sofre diversas questões de violência, não só a física, que a gente está mais acostumado a entender, como a psicológica também, a interpessoal, porque ele passou a ser idoso e, por vezes, quem mais faz isso com ele é o próprio familiar, porque ele passa a ser aquele idoso que tem tempo para buscar o neto na escola, na natação, é quem vai a banco, porque ele é idoso, ele pode ficar na fila, a fila dele é menor, e ele passa a ser aquela pessoa, já que você tem tempo, você faz isso, já que você tem tempo, você faz aquilo. E ele? Como ele fica? Como ele se sente? Ele já trabalhou a vida inteira, ele está aposentado, e ele continua fazendo, tendo a sua obrigatoriedade. Agora é a hora dele ter prazer. Ele pode até ter prazer em levar o neto dele, mas é uma obrigação ele levar todos os dias? Ele está deixando de ter a própria vida. E a partir do momento que nós deixamos de ter sonhos futuros, planos futuros, nós entristecemos e deprimimos. E o idoso, ele sempre tem que ter um plano futuro. Para isso, é preciso que a autoestima dele esteja bem. Mas se tiver alguém dizendo o tempo todo que ele está, que ele é incapaz e que ele está lá, não tem mais valia porque ele é idoso, ele não para nem para ouvir esse idoso. Eu gosto de falar sobre esse exemplo, eu dei essa aula para um grupo de estudantes de outro estado, e um deles, quando eu acabei a palestra, ele pediu a palavra e me agradeceu, porque ele, sem querer, ele falou: professora, eu sou um agressor da minha própria avó, porque todas as vezes que ela quer falar alguma coisa comigo, eu digo que eu não tenho tempo, eu saio, deixo ela falando sozinha. Eu achei tão bacana a coragem dele e agradeci por ele ter compreendido tudo aquilo que eu falei. Me fez ganhar a palestra inteira. E às vezes são coisas simples, é parar para ouvir atentamente. Não adianta parar para ouvir e jogar fora, botar na gaveta. O idoso é muito mais complexo, é diferente do adulto. Adulto é uma coisa, idoso é outra. Tem outras questões, tem a questão do abandono, da autonegligência, do assédio moral que ele sofre por ser idoso. Dentro, às vezes, aquele mesmo idoso que ainda está trabalhando, que não se aposentou, ele sofre o assédio moral no próprio trabalho, porque ele deixa de ser convidado para as discussões, porque ele é idoso. Infelizmente, nós não temos uma cultura no Brasil de achar que a pessoa é idosa, ela é mais experiente. É o contrário. Quanto mais idoso, menos valia.
Eu gosto, e eu fui aprofundar esse assunto, porque eu acho que nós somos os agentes da mudança. São vocês que têm que mudar esse quadro. E não adianta fazer tudo isso se nós não dermos a esse idoso autonomia e resolutividade. Quer ver uma coisa simples, às vezes, você, sem querer, lá, o familiar, a mãe vai para a casa dele e ela quer continuar lavando a louça. E aí a filha, não, mamãe, deixa que eu lave a louça. Mas aquilo não faz bem para ela, porque é o fazer dela, é a atividade de vida diária. Nós temos lá os instrumentos da gerontologia que nos dá ferramentas para ver o que pode ser adequado. Muitas vezes a idosa chega para mim, poxa, mas eu arrumava minha casa, eu arrumava minha cama, agora minha filha não me deixa porque ela disse que eu posso cair. Por que não fique, sabe aquele olhar observando, deixando e observando? Né? Deixa ela fazer, deixa o idoso fazer. Ele precisa ter a sua autoestima de volta, restabelecida, porque é quase como uma desconstrução do eu, quando ele passa para o papel de se sentindo aposentado. Essa confiança, ela tem que retornar para que ele tenha o quê? A autoconfiança. E ele precisa ter privacidade. Você quer privacidade mais invadida do que o idoso estar internado e a enfermeira abre a porta abruptamente às 6 da manhã e acende a luz na cara dele, e é na cara mesmo, porque é assim, acende a luz, ó, bate a palma, vamos, tá na hora, vovô, tá na hora de acordar e tomar banho. Isso é uma pancada para o idoso, isso é um risco terrível, inclusive de infarto, né? O coração dele está ali em repouso e ele toma esse baita susto. Então, tem que se ter respeito. Vamos respeitar, vamos ter privacidade, vamos bater na porta para que ele possa ter tempo de saber que alguém está entrando. O porquê que ele tem que tomar banho naquele horário? Se ele nunca tomou em casa. Os hábitos da vida a gente leva para a terceira idade. Então, não adianta, se ele não tem o hábito de fazer aquilo, vai ser mais difícil a ele aderir àquilo que você está propondo. O paciente, por exemplo, demenciado, ele tem a essência dele não modifica. Se ele era agressivo no seu passado, ele vai continuar sendo agressivo. A gente vai ter que trabalhar essa agressividade canalizando para outras coisas, mas ele não vai modificar a sua essência. O ser humano não modifica a essência. Nós temos estímulos que mudamos os nossos hábitos, mas a essência não. E aí o grande dilema é fazer com que isso tudo aqui seja coerente com aquela consulta e com o plano de cuidado que você vai propor para essa pessoa. Porque, primeiro de tudo, ele precisa entender e aderir. E é lógico que o enfermeiro não consegue sozinho. Ele precisa de uma adequação, de uma ação lógica. Precisamos entender o aspecto social desse idoso. Ele gosta de ir à igreja? Incentive. Ele gosta de ir ao culto, seja lá qual for. Naquele momento, você não tem religião e você não pode fazer com que os seus valores sejam traçados para a pessoa que você está cuidando. Você precisa entender o que ele gostaria. Os aspectos profissionais dele, do passado, pode ajudar no futuro? Sim. Ele pode ser um pintor, ela pode for uma costureira a vida inteira. E por que não fazer com que ela procure uma ONG, uma igreja, para que ela possa ensinar isso a outras pessoas? Dá um fazer. Faça com que essa pessoa tenha uma vontade de acordar todos os dias e fazer alguma coisa. O aspecto espiritual está comprovado, a pessoa que tem fé, seja lá em que for, é curável, isso está comprovado cientificamente. Então, faça com que a pessoa resgate isso, porque pode, inclusive, trazer mais segurança e mais tranquilidade para o que ela tem que enfrentar.
É lógico que os aspectos culturais vão ser fundamentais. Se ele é uma pessoa de outro estado, e que tem hábitos diferentes do seu, você tem que compreender o que ele gosta de comer, aonde ele gostava de dormir, qual o horário que ele gosta de dormir, se ele gosta de dormir à tarde, né? Contribuir para que a rotina dele não seja tão modificada a ponto dele achar que aquilo tudo que você está propondo é uma grande chatice. Ele tem que gostar, ele tem que entender. Tem que ser uma tarefa que ele traga para você. Eu continuo falando a mesma coisa. E tem que entender os aspectos legais, até onde podemos ir. Lembra que eu falei que nós não somos nutricionistas, porque não podemos fazer dieta. Assim como nós também não podemos fazer fisioterapia. Mas nós podemos dizer que um paciente que está com uma dor aguda, ele pode fazer uma compressa de água quente. Ou se ele caiu, fez um entorse, a gente pode dizer que ele pode usar o gelo ali naquele local. Então, você está vendo como tem resolutividade a nossa consulta? Nós conseguimos fazer, naquele momento, com que ele saia com uma resolutividade que ele não tinha antes. Nós podemos indicar o profissional correto para aquela queixa daquele momento. Então, isso é uma resolutividade. Então, nunca pode ser uma pré-consulta médica. Nós temos uma consulta de enfermagem, como qualquer outro profissional de saúde. E nós temos resolutividade porque temos o quê? O aspecto científico. Nós nos baseamos nos teóricos para que possamos fazer o nosso plano de cuidado. Vai ter um único teórico? Não. Ainda não foi possível na enfermagem um único teórico dar conta de tudo. Porque temos questões lá do idoso de saúde mental, de demência, de problemas psicológicos de comportamento. Então, nós precisamos de outros teóricos, de outras áreas para compor o nosso plano de cuidado. Mas para isso você precisa o quê? Estudar. Estudar e estudar. É claro que você vai fazer com que esse idoso, ele aumente sempre a autoestima dele, né? Tratar com dignidade, discutir aquela tomada de decisão, planejar junto com ele o objetivo, fazer com que ele seja o sujeito, literalmente, daquilo que você quer fazer. Elogiar as coisas que ele trouxe para você na outra consulta, elogiar o que ele fez no passado, o que ele está fazendo, como ele é o dia a dia dele, elogia. O ser humano gosta de ser elogiado. Ensine a ele novas afirmações, mostre a ele novos horizontes, faça com que ele tenha uma amplitude da reflexão dele mesmo. A partir do momento que o ser humano consegue compreender, ele passa a refletir e ele modifica. A escuta atentiva é justamente para isso. Incentivar essa verbalização, que muitas vezes ele está tão entristecido que ele pouco fala na primeira consulta. E isso tem que ser respeitado, porque naquele momento, se você dá um monte de explicação, se você fala N coisas para ele na primeira consulta, é tanta informação que ele não vai guardar absolutamente nada. E ele nem vai ter vontade de voltar. Então, é muito tênue essa linha, essa conduta. Nós temos que o tempo inteiro perceber e observar, porque o corpo dele vai falar também. A comunicação não verbal é fundamental nesse momento. Identificar esses êxitos e realizações anteriores faz com que ele tenha confiança, faz com que ele entenda que você o respeite, né? Então, já que ela está me respeitando, eu vou a cada dia falar mais um pouquinho, né? Incentivar essa socialização é trazê-lo a ter autoconfiança. Identificar e obter no serviço social de onde ele vive, se ele mora numa comunidade, quem é um líder comunitário, pede para ele procurar esse líder comunitário, pede para o familiar que ele confia vir na próxima consulta, tenta marcar com esse familiar
um dia sozinho, sem o idoso, para que você possa expressar tudo que você pensa realmente sobre o que está acontecendo, né? A condição dele é adequada, ele se alimenta adequadamente, a gente já falou anteriormente. Se ele não sabe ainda, ele pode se alimentar de apenas fritura. Poxa, nós como enfermeiros sabemos que isso não é bom para ele. Aí nós não estamos fazendo dieta, nós estamos fazendo educação alimentar, educação em saúde. E isso é possível, sim, e podemos, né? E aí, como vai ser a atuação da nossa equipe? Nós temos uma equipe lá no hospital que percebeu que aquele paciente tentou o suicídio, que nós chamamos de depressão atípica. É quando ele deixa de tomar o remédio. Ah, professor, isso é suicídio? Sim, atipicamente sim. Porque ele finge que toma o remédio, porque ele está tão entristecido, ou ele já está tão deprimido, porque ele prefere morrer, porque ele se vê como o quê? Um peso para a família, ele perdeu o cônjuge, muitas vezes, ele não tem mais, não vê sentido para a vida dele. Então, a sua equipe tem que ficar de olho nisso aqui. A pessoa que tenta o suicídio de alto risco pode repetir o ato? Pode. Pode, porque ela está chamando atenção. Então, se você percebe isso pelo que ele fala, se você descreve isso no seu registro e mostra isso ao psicólogo, é um ponto de atenção. Se ele tentou uma vez, ele vai tentar a segunda. Essas questões de baixo autoestima, isso precisa ser muito bem elaborada. O que está acontecendo para ele ter essa baixa estima? É dele mesmo? É uma questão que ele não resolveu porque passou a ser idoso? Ou ele está assim porque alguém está fazendo alguma coisa com ele, né? Peraí que eu apertei errado aqui. Possibilidade de escuta terapêutica nas relações. Essa relação de escuta terapêutica, ela pode ser realizada na sua própria equipe. Vamos discutir o caso. Cada um vai dar a sua opinião. Essa gestão, ela tem que ser sempre compartilhada. O enfermeiro não trabalha sozinho. Ela precisa da equipe e ela precisa de outros profissionais. Se você trabalhar lá no CAPS, na saúde mental, você vai ter uma equipe técnica, onde essa equipe técnica vai ter aquele encontro toda semana para discutir o caso. E é isso que a gente tem que fazer entre os nossos pares. O desprezo é extremamente letal para o idoso. Quanto mais desprezado ele se sentir, mais baixa estima ele vai ter e mais propenso à tristeza psíquica e à depressão e vir ao óbito. Isso aí é ponto pacífico. E aí eu falo um pouquinho da minha tese, que foi a compreensão da sexualidade do idoso. Onde eu percebi que o que mais me causou estranheza quando eu procurei esse meu objetivo, foi que eu encontrei maior resistência nos enfermeiros em falar sobre isso. Os próprios idosos queriam falar, pediram para falar, e os meus colegas enfermeiros tinham preconceitos e pressupostos em relação a isso. Uma grande coisa também que saiu de fenômeno na minha tese foi a grande confusão do que era sexualidade e o que era sexo. Há uma grande confusão nesse sentido. O sexo faz parte da sexualidade, mas a sexualidade não é só sexo. A sexualidade é fazer com que esse idoso, ele continue tendo vontade de cortar o cabelo, de comprar um vestido, de fazer a barba, de ir a um baile da terceira idade, de se arrumar para sair. Isso é ter a sexualidade em dia, que é completamente diferente do ato sexual. E os próprios enfermeiros não entendiam dessa forma.
E o idoso, ele entendia, não com essa palavra, sexualidade, mas ele me dizia, olha, eu não quero mais ter nada com ninguém, mas eu gosto de comprar um vestido bonito para ir para o baile da terceira idade. Isso é sexualidade. Então, ele sabia o que era, só não sabia verbalizar. E aí, nós entramos numa fase da vida que eu costumo dizer que é o momento da gente passar a refletir a partir de agora. Nós entramos na primeira fase da vida, onde nós aprendemos a viver. Então, dos 0 aos 25 anos, que é a idade aí da maioria, acredito eu, vocês estão tendo contato com as coisas novas, com as reflexões, com o ensino, o intelecto vai se formando, e aos 25 anos vocês já estão quase saindo da faculdade, com todos os sonhos, com as reflexões mais abertas, e é o momento que se tem de se preparar para a vida, né? E aí nós entramos num segundo momento, que é o tempo de trabalhar e ganhar dinheiro, que vai mais ou menos dos 25 aos 55 anos. Trabalhamos loucamente para que tenhamos um futuro melhor, para que tenhamos condição de comprar aquilo que queremos, e é nessa fase que você está ativo. Está estressado, tem problemas de síndrome do pânico, veio a pandemia aí e nos trouxe essa doença que está se alarmando quase que como uma epidemia, né? A síndrome do pânico e a ansiedade, mas enfim, é o momento de nos preparar para isso. E aí, nós chegamos lá no terceiro tempo, que é o tempo de se aposentar, aonde nós passamos 2/3 da nossa vida. E aí a gente para pensar que a pista está ficando curta. E isso é, sim, motivo de luto não fechado para muitos idosos. Outros não. Outros levam isso na boa, porque se prepararam para que esse momento chegasse. Porque eles escolheram que quando ele se aposentar, ele vai fazer tal coisa, ele vai fazer uma viagem, ele vai fazer um outro curso, ele vai aprender canto, ele vai aprender dança, enfim. Ele se preparou para se aposentar, mas a grande maioria não. Quando ele se aposenta da vida, e aí é o luto não fechado. E aí a gente passa a entender que é o momento que tem mais conflito com ele mesmo. É o momento que ele tem que entender que a condição de vida dele foi modificada, porque ele não tem a obrigação do trabalho, mas ele sente que o mundo dele tem menos valia porque ele deixou de ser um provedor mais ativo, que muitas vezes ele muda o papel social, mas ele continua sendo provedor da casa. Só não tem mais o quê? Ouvido. Eu lembro de uma consulta que eu fui fazer numa residência em home care, e o idoso era militar, ele estava acamado, e na parede, em frente à cama onde ele estava, eu estava fazendo a anamnese dele, tinha uma parede, e dessa parede onde eu estava sentada na cadeira, eu vi a porta de entrada do quarto dele. E ele reclamava muito comigo. Agora todo mundo entra na minha casa e eu não sei. Quando eu ouço a voz da pessoa, a pessoa já foi embora. A faxineira entra, o meu filho entra, quando ele sai, quando eu quero falar, ele já saiu. E eu sabia que aquilo era uma zona o quê? De conflito para ele. Aí eu pedi à mulher dele para comprar um espelho, ela pendurou na parede, e eu avisei a eles, bom, agora, todo mundo que entrar na sua casa, o senhor vai ver, o senhor vai olhar no espelho. Se o senhor sentir vontade de falar com essa pessoa, o senhor chama. Pronto, acabou o conflito. Então, quer dizer, são coisas simples, que você mudando e entendendo o contexto, é possível de fazer. E não foi nada invasivo. Era só isso, colocar um espelho para ele ver quem entra e quem sai. Cabe a nós escolhermos o que desejamos ser. E cabe a ele, ao idoso, desejar o que ele quer passar a ser. Muitas vezes, o cuidador dele
responde por ele, fala por ele, e nem sempre ele gosta disso. Então, a gente tem que perceber isso. Isso é muito, tem que ter um feeling muito apurado, porque nem sempre você também pode falar na frente daquele cuidador que o idoso não está gostando, porque o que ele vai acontecer com ele depois você não sabe. E aí nós entramos numa outra questão do fenômeno da longevidade, que é o modelo holístico, né? O modelo holístico é o sujeito que precisa ser cada dia mais ativo, mas para isso nós precisamos fazer com que ele tenha a sua autonomia, o seu autocuidado, ele precisa ter os seus planos futuros, ele vai tirar um momento para ele vai pensar nele, e ele precisa estar o quê? Aberto para as novas realizações. Ele precisa ser reintegrado a essa sociedade. Ele tem que se sentir sujeito de pertence. Ele precisa retornar à sua reestruturação do eu, porque é desfeito. No momento que ele passa para a aposentadoria e passa a simplesmente ser idoso, ele desconstrói toda aquela figura, ele se olha no espelho, ele vê as fotos dele do passado, né? Entender essa intersubjetividade, a subjetividade dele e a sua, ou a intersubjetividade dele com o familiar. O que vai ser, qual é essa relação? Essa relação tá legal, tá bacana? Ela tá acontecendo? Ou é um ambiente de briga, de discussão, onde ele escuta isso dia e noite, ele ouvindo que o peso é ele? Então, a gente tem que estar muito atento a essas questões. E é lógico que esse modelo cartesiano, ele vai ser útil, mas no momento que você entender que o sofrimento psíquico daquele idoso vai levá-lo lá à apatia, à melancolia e à depressão. E no momento que ele passa a dizer para você apenas do passado, ele conta a vida dele passada nitidamente, mas ele não fala nada do seu futuro. Aonde ele vai, o que ele faz, o que ele quer fazer, se ele gosta de fazer. Ele se sente uma pessoa ultrapassada, tá? Por que não ensiná-lo a mexer no celular, incentivar, aumentar as letras do celular, aumenta lá para ele, ensina a família a incentivá-lo a fazer coisas novas. E é lógico, né, nessa fase de sabedoria, nós temos que saber qual é o tempo de ser mais, com a cooperação de uma rede. Se ele tem a questão espiritual e da fé muito forte com ele, incentive, faça com que ele passe a olhar aquilo de uma forma que o ajude, que passe a ter, na fé, ele encontre a tranquilidade que ele não está tendo naquele momento. Não é a sua fé, é a fé do seu paciente. E é lógico que, a partir do momento que você faça com que ele tenha uma qualidade de vida, o onde para ele vai ser o aqui, e o quando vai ser agora, e o quem vai ser o eu. Então, de novo, a gente vai focar no que ele quer ser, aonde ele quer ser, e no momento que ele quiser. Não adianta você prescrever aquilo que ele não vai ser capaz de fazer, porque ele simplesmente não gosta. Ele não é uma criança, ele é um adulto. E agora que parou de acontecer. Ver. Quando eu digo isso, acho que eu pulei um, peraí. Não, tá certo. Por que eu estou falando isso? A gente tem que incentivar coisas novas. Porque nós já aprendemos que com a neuroplastia, nós podemos criar novas sinapses. Apesar dos neurônios perder neurônio com a idade, a neuroplastia já descobriu que nós temos possibilidade de criar novas sinapses por meio da neurotrofina, que são essas conexões que o nosso
próprio corpo passa a ter quando nós incentivamos. Então, incentivar coisas novas, não só para o idoso, para nós mesmos. Nós estamos fazendo com que a cada dia nós passamos a ter mais neurônios, novas sinapses, e com isso as demências vão ficando mais difíceis de se alojar. Como é que a gente consegue isso, né? A gente consegue isso se adaptando, usando aquilo que nós temos de melhor. Se o idoso ele sofre de alguma lesão auditiva, a partir do momento que ele tem essa perda auditiva, ele tem a visão muito mais ativa, ou vice-versa. Então, o próprio cérebro, ele vai criando sinapses para que nós tenhamos mais capacidade de submeter aquilo que nos está prejudicando, o que está em déficit cognitivo. Mas, para isso, nós temos que o quê? Incentivar. Incentivar. Combater o estresse. Que tipo de coisa vai combater? Ele vai caminhar um pouco mais, beleza? Você ensina ele a respirar quando ele tiver um momento crítico do estresse, tiver não no seu equilíbrio normal, ele tem que melhorar esse seu equilíbrio para que ele possa ter uma integração de novo. E é lógico que nós vamos pedir com que ele faça exercício físico, exercício mental, estimule coisas simples para ele fazer. Um simples álbum de fotografia que ele veja, ele vai lembrar de coisas. Faça com que ele faça coisas que ele nunca fez, além da atividade física. Eu gosto de dizer sempre para ele fazer o Pilates para o cérebro. O que é isso? É tomar banho de olho fechado, usar a mão não dominante. O nosso cérebro, ele é burro, ele faz aquilo que é uma rotina para ele. A partir do momento que você modifica a rotina, isso passa a ser muito melhor e você passa a diminuir os casos de demência. Esticar, aprender coisas novas, sair da rotina, aprender uma língua nova, aprender trabalhos manuais, enfim, o que ele gosta de fazer, mas que ele não faz. Estimule o seu cérebro a coisas diferentes, que é nesse momento que são criadas as sinapses e os novos neurônios. E aí? Eu já falei, né, dos exercícios, de tentar tomar banho com olhos fechados, a mão não dominante. Outra coisa que a gente faz desde criança, né? Nós temos que ativar os circuitos neuronais. Lembra da tia Tetéia lá da escola que falava ler em voz baixa? Não é bom. Leia em voz alta. Estimule esse idoso a ler em voz alta. As rotinas, elas precisam ser diferentes para que ele tenha o quê? Mais consciência dele mesmo. Ele precisa entender o que está acontecendo com ele. E é lógico que a partir do momento que a gente faz com que ele entenda e ele passa a ter uma qualidade de vida melhor, é lógico que ele vai ficar mais atento, ele vai chegar com mais humor para fazer o tratamento dele, o relacionamento dele com as outras pessoas vai ser diferente, ele vai se sentir mais ativo, ele vai se sentir útil e vai passar a ter planos futuros. Agora, se você não faz nada disso, acha que o idoso acabou, não tem mais nada para fazer, e tem que aturar, né, aquela situação porque ele é idoso, não. Aqui, faz parte da pirâmide de Maslow. O processo, o sexual faz parte do ser humano. E aí, quando eu digo para as minhas alunas, olha, os seus avós ainda fazem sexo, porque eles têm sexualidade. E isso não é nada demais. Vai ser da mesma maneira que eu? Não, vai ser da maneira deles. Mas isso é saudável, isso é se sentir ativo, é se sentir a autoestima ficar melhor, né? Faz bem a autoestima. E em vários momentos, você vai se colocar no primeiro lugar para poder fazer essa educação em saúde,
Em outros momentos, você vai deixar que ele esteja nesse primeiro lugar. Ele seja o protagonista da história que ele está te contando. Você vai ouvir. Se você consegue fazer com que ele faça isso, você ganhou o seu paciente, você ganhou a confiança dele. Muitas vezes ele fala coisas para o enfermeiro que não consegue falar com a família ou com o próprio médico. Ele passa a ter empatia em todo o seu teor da palavra. E aí, novamente, quando você consegue isso tudo que a gente já falou, você vai ver que a oportunidade dele de mercado, de trabalho, inclusive, modifica, porque ele passa a ter um reposicionamento de redirecionar o futuro dele, de recolocar a sua posição social e de retirar, por vezes, o que ele não gostar. Então, ele passa a refletir sobre isso. O que ele quer? Ele ainda pode trabalhar? Ele ainda pode ir para o mercado de trabalho? Se ele não tem comorbidade nenhuma, claro que pode. Quantos supermercados andaram aí contratando idosos para trabalhar? Quantas coisas podem ser feitas, mesmo que ele não receba por isso, mas ele faça parte de uma ONG? Não tem prazer nenhum melhor para o cérebro do que você doar. A doação faz bem ao nosso cérebro, à nossa respiração, ao nosso sistema simpático. Ele melhora isso. E aqui eu coloquei algumas fotos, né, de quando eu fui a Portugal, colher essas informações da minha tese. Eu passei 3 meses lá conversando com os idosos, fazia as palestras, caminhei com eles, ganhei presente. Isso aqui é um pé de nozes, e eu tenho essa noz até hoje guardada comigo. E foi muito prazeroso. Eu deixo aqui a minha página no Instagram, um pensamento aqui para vocês, e vou abrir para as perguntas, que eu acho que eu já falei demais, né, Jorge? Quase que eu estourei o seu tempo aí. Não, tá ótimo, não estourou não, tá tudo muito bem planejado. A gente não teve pergunta, mas teve muita coisa, assim, afirmativa da nossa conversa, né, da sua exposição, as pessoas concordando que é necessário fazer plano de cuidados, que é necessário dar uma atenção maior para os idosos, né, pensar nos riscos que existem em casa. As pessoas também falaram sobre a importância da saúde mental, como você tinha colocado. A gente ficou aqui falando no chat também sobre as coisas simples, né, que são importantes, essa valorização das pessoas, né, e aqui a gente falando dos idosos. Sim. Eu até anotei algumas coisas que são muito importantes, né, que você veio falando lá do início, que são, a gente tem que atentar muito, essa coisa da polifarmácia, né, a orientação todos os medicamentos. Às vezes o profissional de saúde, o enfermeiro, e quem também não é da enfermagem que está assistindo a gente, pode perceber que muitas pessoas, né, muitos idosos, eles tomam muitos medicamentos, e esses medicamentos eles podem ter uma interação, né, e ter efeitos colaterais somados. Então é importante a gente estar sempre conversando. E outra coisa muito importante que você coloca desde o início é que é importante a gente conhecer essa pessoa, né? Como eu dou aula de saúde coletiva e sou pesquisador da área de saúde mental, é muito importante termos, quando você fala de intersubjetividade, a subjetividade dessas pessoas, dos idosos, né? É importante conhecer eles, adaptar a realidade deles às nossas orientações e não impor as coisas. Eu sempre falo isso nas aulas de coletiva. E é uma desvalorização, né, muito grande dos idosos e muita aceitação por parte deles disso também, por isso que vem essa permissibilidade das agressões veladas, né? Isso. E é a primeira pessoa que eu conheço que tem um pé de nozes, assim, eu tô... Porque eu adoro nozes. Eu guardei, não tive coragem de comer, porque quando você tira, você não pode comer na mesma hora. Ele disse para mim que eu tinha que esperar um tempo, que provavelmente no Natal eu poderia comer aquela noz. Entendi. Ele é um pé de noz, ele não te deu uma muda de nogueira. Não, ele me deu, ele tirou a noz e me deu.
para eu trazer para o Brasil. Na hora que você estava falando ali, esse aqui é um pé de nós, eu falei, caramba, então se ela tem... Não, ela ganhou, você ganhou as nozes, né? Entendi. Agora foi bom você ter falado isso, porque é a questão do respeito, né? Depois que eu defendi a minha tese, eu voltei a Portugal e fui nos mesmos lugares que eu colhi as informações dele, as entrevistas, fiz a palestra dos resultados da pesquisa, e eles ficaram muito satisfeitos. Isso é muito bom, né? A gente dá o retorno da pesquisa para aquelas pessoas participantes. Foi o retorno da pesquisa. Quando você falou na polifarmácia, eu lembrei que muitas vezes eles vão para a emergência e saem com aquela medicação de urgência e aquilo fica ad eterno. Por isso que é importante a gente observar, porque isso modifica. Tem uma pergunta aqui. Tem, sim. E eu não consegui ver. Sim, como a família pode ajudar o idoso que está se preparando para se aposentar? Ou seja, esse processo não seja tão traumático. Sim, conversando com ele, procurando saber dele o que ele quer fazer depois, quando ele se aposentar. O que ele gosta de fazer. E o que a família tem que entender é que ele está aposentado do trabalho, não da vida. E não encher o tempo dele com coisas da casa para ser feitas. Né? Então, é ele que passa a fazer compra, é ele que leva o neto no colégio, é ele que vai ao banco pagar as contas. A família tem que entender que ele, no momento que ele se aposentar, é o tempo dele, o que ele quer fazer. É isso. Não se aposentou da vida, né? Muito boa essa frase. E é importante, assim, que eu sintetizo, assim, muita coisa importante que você falou, que tem relação com a humanização, né? Direitos dos idosos, a importância do conhecimento científico na parte do exame físico, que eu também dei aula há muito tempo disso, eu acho muito importante quando você traz, que é importante, né? A gente ter atenção para o corpo do idoso, a forma de examinar é diferente, o importante é a anamnese, essa coleta do histórico, é muito importante isso, né, para a gente poder pensar e notar coisas que ninguém esteja notando sobre o corpo do idoso. Aí você falou da hora do banho também, muito importante, né, porque essa coisa do coração acelerado e tudo mais, essa carga de estresse, que assim, a gente está falando dos idosos, muito pior com eles, mas com a gente também acontece, aquela história de quando você coloca o despertador toda hora para poder tocar de novo, a cada vez que ele tocar, você vai ter uma descarga de adrenalina maior e seu corpo está ali só se desgastando. Exatamente. Então, assim, as pessoas já não param para pensar nisso, né? É assim. E às vezes, Jorge, são coisas simples que o enfermeiro às vezes complica. O Cláudio te agradeceu aqui por você ter respondido a pergunta dele. Muito obrigada, eu que agradeço. Então, são coisas muito simples, sabe? Que nós temos condição de nos apropriar. Nós não precisamos ser uma pré-consulta médica, né? Eu me recusei a isso. Eu agora comecei a empreender, cuidando de idosos, particularmente na minha página online, Home Care, porque eu sei, eu entendo, e isso está na resolução do Corém, tá? Não estou fazendo nada ilegal. Nós somos um profissional liberal, nós temos que fazer a consulta. E foi bom a gente falar aqui que agora está gravando e antes não estava, né? Mas você também é formada em empreendedorismo, não é isso? Ou qual é o mesmo? Não, eu fiz marketing. Marketing, isso. Eu fiz escola de propaganda e marketing, foi a minha primeira faculdade. Legal. Por isso que eu penso assim, eu tenho que empreender, eu não posso ficar presa a uma instituição. Eu tenho condição de ser um profissional liberal. É isso. Isso aí, doutora Renata. Não só como eu, todos nós. Também achei muito interessante, né, a parte da diferença de sexualidade para o sexo, né, que uma das facetas da sexualidade que você destacou bem é essa coisa do idoso querer se cuidar, né, dele ter um autocuidado para poder aumentar a autoestima dele. Autocuidado não no sentido da teoria, mas no sentido dele querer se tratar, né, se ver bem. Isso é fundamental. Olha, muito boa mesmo a nossa conversa. Agora a gente já chegou no tempo. Foi muito bom, Renata, te conhecer. Adorei. A doutora Renata Jabbour Saraiva, olha, dona da Saraiva. Quem dera. Tem pós-doutorado nessa área, né?
E, assim, foi muito boa a nossa conversa, foi, assim, as pessoas participaram aqui, que estiveram com a gente. Que bom. Lembrando que daqui a pouco, né, vocês já devem ter preenchido a lista de presença, a gente vai encerrar. Daqui a pouco, quando terminar a apresentação, a gente vai enviar os certificados. Também agradecer a nossa participante novamente, a todo mundo que está aqui, a monitora, que também fez isso acontecer. Parabéns pelo trabalho de todos vocês, porque nada é fácil. Obrigada, Renata, por tudo. Obrigada pela aula. Parabéns. Gente, aproveitando que o Jorge falou da lista de presença, coloquei de novo no chat. Por favor, não escrevam em caixa alta, porque isso dificulta na hora da elaboração do certificado, tá bom? Isso aí. Muito obrigado, então, a todos. Agradeço, Renata. Daqui a pouquinho eu mando também uma papelada aí para você, tá? E o link. Bom, a gente vai disponibilizar o nosso link daqui a pouco dessa palestra. Quem não conseguiu assistir, depois vai poder assistir, a gente vai divulgar nas redes sociais. Tá? Manda sim que eu ponho lá na minha página, porque tem muito idoso seguindo lá. Muito legal. Tá? Os idosos são maravilhosos. São pessoas com riquíssimo conhecimento acumulado, né? E que as pessoas não valorizam. Eu aprendo muito com eles. Beijo grande, gente. Beijo. Abraço. Até a próxima. Obrigado. Tchau. Tchau. Vou fechar aqui.